Bom sábado. Lição dessa semana, título da lição e verso. Mais tristezas para o profeta. E a pergunta que não quer calar é possível? É possível mais tristeza na vida desse profeta? Qual o verso? Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todo falam de mim. Jeremias 20, verso 7. Então, só para lembrar o contexto, na semana passada, na lição da semana passada, a gente tinha observado de que forma se dava a repreensão e as represálias ao profeta e até onde isso se estendeu. Na lição de hoje, a continuidade da história de Jeremias é mostrar que aquilo ainda não era o fim. Ainda tinha mais coisa para ele sofrer, ainda tinha mais mal para ser feito a ele. E a gente começa com uma situação interessante, no mínimo curiosa, de Jeremias apresentar sua mensagem de advertência ao povo. Se você ler Jeremias 18 e 19 em sequência e depois o 20 como processo final dessa história da semana, o capítulo 18 e o capítulo 19 apresentam repreensões de Jeremias. O 18, em particular, uma situação de um convite para que Jeremias visite uma fábrica de vasos, uma olaria, um oleiro, e vai assistir o processo desse oleiro construindo vasos, fabricando vasos, moldando vasos. Nesse convite que ele recebe, vem uma encomenda. A encomenda é, agora que você viu o que acontece na hora que o oleiro faz um vaso, e na hora que o oleiro escapa o pedal ou escapa a mão e o vaso se desfaz, o que ele refaz deste vaso e o novo vaso que surge é o que eu gostaria de fazer com Israel. Mas aí vem uma missão diferente. Pegue um vaso pronto, já acabado, já queimado no fogo, junte os anciãos da região e vá até o meio do povo e diga o que eu estou mandando você dizer. E aí Jeremias vai lá e apresenta o que Deus mandou dizer. Todos os impropérios e advertências àquele povo. Quando ele está no auge do processo, da advertência e da demonstração e da fala e até da comparação com aquele vaso, o que ele faz? Pega o vaso e espatifa no chão. E um vaso queimado, espatifado no chão, não se junta mais, nem que queira. Mesmo que você faça todo o esforço do mundo para escolher e achar todas as pecinhas de um vaso de barro estourado no chão, vai ficar buraco, vai ficar pedaço, você não consegue juntar mais. Essa é a mensagem de Deus para aquele povo. Ou seja, vocês já chegaram no limite, não tem saída, não tem jeito. Deus vai quebrar vocês. Vai quebrar, vai espalhar, vai desfazer e outro vaso surgirá, porque esse já foi. Ou seja, é uma mensagem diferente daquela que o povo gostaria de ouvir, diferente daquela que um Deus de misericórdia talvez desse, mas é nesse contexto que inicia a história de Jeremias dessa semana. Dada essa mensagem, Jeremias sai e vai para um outro lugar. O finalzinho do texto diz que ele desceu até o templo. E lá no templo ele resume a mensagem em um verso. E a mensagem resumida em um verso é: isso tudo que está para o povo acontecerá com vocês aqui. Em suma, é isso. Acabou. Não tem saída. Deus vai acabar com tudo. Diga. Então, descer a casa do oleiro, do trabalho, deixa a oportunidade aí. Oi? Poderia fazer do tipo como que fez esse oleiro, ou fazer em Israel, que não tinha mais oportunidade. Dentro do contexto da mensagem, a demonstração é o quê? Não tem mais saída. A saída existe para o indivíduo, mas não mais para o povo. A nação já está condenada. Ou seja, para as pessoas existia a possibilidade de arrependimento, o remanescente fiel. Mas para a nação, não mais. Então, toda a demonstração de arrependimento que está ali, inclusive o capítulo 18, já não é mais para o povo. Para o povo, já está decretado, já está desenhado, já está apontado o caminho, dada a rejeição do povo. Eles tiveram a oportunidade e rejeitaram. E essa rejeição contínua leva o povo a essa desgraça, leva o povo a essa condição. Portanto, não há mais o que fazer. O vaso se quebrou. A pergunta é:
alguém vai sobreviver a isso? Diga. Pastor, falando desse vaso, fala um vaso queimado que ele levou, né? Uhum. Então, eu tenho um cliente, amigo, Valinhos, que tem uma olaria, né? Uhum. Ele é o olaria, não sei se funciona. E ele faz vasos, então eu entro lá na fábrica, é grande, né? E ele me mostra lá, mostrou uma vez, ele é da igreja de Jerusalém. Então, peguei uma amizade com ele, então perguntei para ele uma vez, vem cá, a Bíblia fala que o oleiro, Jeremias veio na olaria para ver como fazia. E ele viu que o vaso se quebrou. E depois o oleiro pegou e refez novamente, né? Qual as condições? Me falava que só 3 vezes o oleiro pode usar o mesmo barro, né? Isso é verdade? Ele falou, não, porque senão Deus só condicionava a pessoa 2 ou 3 vezes. Aí ele falou, vem cá, que eu vou te mostrar. Ele foi lá no fundo do quintal, aí tinha um monte de vasos quebrados assim, e assim outros assim, tipo, ele que põe para, como é que chama? No asfalto. Não, recapeamento, né? Um negócio assim, que eles põem, serve para você passar por cima sem precisar asfaltar. Cascalho. Cascalho, ok. Isso. Aí ele falou, olha, quantas vezes o vaso estiver cru, ele pode ser reformado. Agora esse aí está queimado. Queimou, não Já tem mais reforma. queimou, não? Então, seria esse caso aí desse vaso. Né? Exatamente. O que acontece com Jeremias é exatamente isso. Ele assiste o vaso cru e o oleiro consertando o vaso cru. Depois Deus fala, agora pega um queimado e leva com os anciãos. E quebra na praça. Quando quebra na praça o vaso queimado, ali está demonstrado que não tem saída. Por isso eu falei, a discussão sobre o povo já foi. O tempo de nação já foi. O que sobrou? O tempo da pessoa. Como indivíduos, há chance. Como nação, não mais. Como nação, o castigo já chegou, a nação já está sob ataque, não há mais saída para a nação, mas há saída para o povo. Por isso a mensagem de Jeremias de rendição, que é o que a gente estudou 3 lições para trás. A mensagem de Jeremias para os reis se rendam, assumam que o cativeiro chegou, assumam que vocês foram invadidos e que o processo chegou. Isso vai permitir que mais pessoas permaneçam vivas e em boas condições. Não façam isso e o processo virá com mais peso, com mais dor. Então, essa é a mensagem. Não é uma mensagem gostosa. Tá? É a mesma coisa que Deus chegasse para a gente hoje e dissesse o quê? Olha, descansem tranquilos porque nenhum de vocês vai ver vivo Jesus voltar. Não tem saída. Vocês vão morrer todos. Jesus vai voltar em outra geração que não a de vocês. Essa é a mensagem de Jeremias para aquele povo. Não tem saída. Se você olhar na história, há alguns momentos que tem mensagens dessa natureza para o povo de Deus. Uma das mais clássicas dessas é a mensagem de Moisés para o povo. Dizendo para o povo, logo depois que chegam os espias e toda aquela comoção, toda aquela murmuração do povo atinge o limite da exaustão, Deus chega para Moisés e diz o quê? Ninguém vai entrar. Não tem conversa. Ninguém vai entrar. Só vão entrar os garotinhos, os meninos, as meninas novinhos de idade. Esses ainda vão ter chance de entrar porque não tem responsabilidade ainda para decidir. Mas tirado esse grupinho, todo o resto de Israel morrerá no deserto. Não querem entrar e não confiam na promessa, ok, não entrarão. A promessa persistirá, porque é meu povo, mas não para essa geração. Vai morrer todo mundo no deserto. E por 40 anos eles ficam vagueando no deserto, até morrer toda a geração. Quem entra na terra? Da geração anterior, só 2. Josué e Caleb. E as crianças. Tirado isso, ninguém entra. Esse é um desenho de fala distinta, diferente do comum de Deus. De um Deus de misericórdia. Não se espera isso de um Deus de misericórdia. De qualquer forma, essa era a mensagem. Dada a mensagem, qual foi a consequência? Quando ele termina de anunciar isso lá no templo, vem o filho do sacerdote, louco da vida, irado com Jeremias, e aplica a lei. Pega a lei de Moisés, Deuteronômio, vai lá e aplica em Jeremias. Enche Jeremias de açoite, expõe Jeremias com carne viva, sem roupas no tronco, e lá deixa durante o dia e a noite,
exposto ao tronco, tomando sol e depois sereno, em cima das feridas do açoite que tomou, das 40 chibatadas que tomou. Assim fica Jeremias. Como eu brinquei no comentário dessa semana, a primeira edição do Pelourinho. Esse é o desenho de Jeremias. Lá está Jeremias exposto a todo o povo da época. Como foi o sacerdote que fez isso? Como foi uma situação vinda da casa de Deus? Quem está errado? O templo e o sacerdote ou o tal do Jeremias? Essa é a lição que está sendo passada ao povo. Deus não se deixe escarnecer. Jeremias escarneceu de Deus e do seu povo, menina dos olhos de Deus. Por isso está lá no tronco exposto. Esse é o discurso. Às vezes a gente não olha bem o discurso para entender qual é o nível de pressão que aquilo está exercendo. Isso seria a mesma coisa que você tivesse um profeta hoje vivo, e aí você reúne a liderança da igreja, o pastorado e o ancianato da igreja, arbitra sobre o profeta, manda açoitar o profeta, assina embaixo com um texto bíblico da lei de Moisés, e ainda diz para o povo: isso é o que acontece com quem escarnece da igreja de Deus. Para entender a dimensão do que é a pressão que o profeta sofreu, é nesse nível que a coisa se deu. Aí a gente começa a entender um pouquinho o que ele passou. Dia seguinte, termina o tronco, o que acontece com Jeremias? Ele é liberto. Afinal de contas, acho que uma noite de tronco foi o suficiente para entender a lição. Foi só o suficiente para desatar as amarras ou as cadeias que o prendiam ao tronco. Foi o suficiente. Desatou e ele desatou a falar de novo. E desatou a falar dessa vez impropérios não só contra o povo, mas contra o sujeito que o atou no tronco, contra a paçoca. E aí diz: com você vai acontecer isso. E ainda troca o nome do sujeito e dá um apelido para ele: terror por todos os lados. Essa é a história. Ele é família. Ele e todos os que estão no seu entorno. Além das consequências diretas, ainda dá um apelido para ele: agora você será reconhecido por todos como terror por todos os lados. É um bom nome para receber. E assim, Jeremias segue. O que é interessante é que o verso da lição dessa semana provoca exatamente isso. Exatamente esse momento da história. De Jeremias olhar para a sua condição, perceber o que aconteceu com ele, entender o que está acontecendo com ele sob o ponto de vista humano e reagir a isso como um ser humano. E a pergunta da lição, que é a que abre o verso da lição dessa semana, é: Senhor, o Senhor me enganou e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu, prevaleceste, sou então ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Essa é a cena, que Jeremias reage como um ser humano, questionando aparentemente Deus. E a grande situação desse verso, que é o que me chama realmente a atenção nesse verso, é exatamente essa possibilidade de questionar. Essa intimidade do profeta com Deus a ponto de poder questionar Deus. E aí a gente tem uma dúzia de sujeitos passando pela mesma condição ao longo da Bíblia. Se você vai a Elias, encontra Elias resmungando na caverna. Você vai a Jó, encontra Jó resmungando em cima das cinzas, com os cacos coçando. Você continua a história e você vai ver em cada pedacinho da história os grandes homens da fé questionando Deus, com perguntas semelhantes. Ou seja, o que Jeremias está pondo aqui não é nada diferente do que outros questionaram Deus. A pergunta é: questionaram mesmo? Ou estavam abrindo o coração com sentimento porque conheciam com quem estavam falando? Qual é o limite daquilo que eu posso perguntar e questionar Deus, sendo legítimo o questionamento? E quando eu ultrapasso a linha e o questionamento se torna arrogância, prepotência, qualquer outra blasfêmia ou qualquer outra coisa dessa natureza. Na frase de Jeremias está a resposta: tu me enganaste e eu fui enganado. Essa segunda parte do texto, o eu fui enganado, ela não é
algo só de repetição. Ela guarda um outro elemento atrás disso. Ou seja, o Senhor me enganou e eu deixei-me enganar. Eu fui enganado. Eu não fui enganado sem saber. Eu não fui enganado sem conhecer. Não, o Senhor me disse o que ia acontecer. O que eu estou questionando eu não achei que era tanto. É mais ou menos quando você manda alguém para uma tarefa e diz assim, vai e faz isso aqui. Mas quando você for fazer, eu já vou te avisar. Você vai encontrar resistência aqui, aqui, aqui e aqui. Você vai encontrar problema aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem para você? Aí você diz, tudo bem, pode deixar comigo que eu vou. Eu já sei onde vão estar os problemas, aí eu chego lá e encontro os problemas. E os problemas são 3 vezes maior, não do que o sujeito me avisou, mas do que eu achei que era. O que Jeremias está dizendo para Deus o Senhor me enganou. Mas não é o Senhor me enganou de não me contou. É o Senhor me enganou e eu deixei me enganar. O Senhor disse que eu ia ter problema, eu até acreditei que ia ter problema, eu só não imaginei que era tanto. Só não imaginei que era desse tamanho. E aí ele continua dizendo, o Senhor foi mais forte do que eu. O seu convite foi tão bom que eu acabei aceitando. A sua fala foi tão convincente de que eu tinha condições de ir, que eu acabei acreditando e fui. Mesmo sabendo que eu ia enfrentar. Então, o desenho da discussão de Jeremias é uma discussão livre mesmo. É aquela discussão de dizer, deixa eu falar tudo o que eu estou sentindo, para pelo menos eu pôr para fora o que eu estou sentindo. E ele põe tudo para fora. Ele põe tudo para fora, a gente assiste o profeta humano conversando com um Deus divino em quem ele confia, para poder expor o que ele está sentindo. Essas são lições interessantes para começar a entender o que está por trás dessa discussão de Jeremias com Deus. Dentro desse contexto, como é que termina a mensagem? Só para a gente poder encerrar a lição. Termina a mensagem com uma coisa interessante em Jeremias. Quanto mais a mensagem de Deus é bloqueada, mais o fogo ardeu. Qual é a grande lição de tudo isso? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Portanto, qual é a grande questão por trás da história de Jeremias a ser aprendida para quem for atalaia dos tempos modernos, atalaia do tempo atual? A mensagem é, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o processo do mal recrudescer e a gente for chamado a responder ao processo do mal de forma cada vez mais explícita, não tenham dúvida, o processo de ataque ou modelos de perseguição retornará com força. Retornará com força e retornará com pressão. Pressão suficiente para fazer a gente balançar. Qual é a resposta que tem que estar na ponta da língua enquanto promessa, enquanto percepção? Um versinho de Jeremias, do capítulo 20 de Jeremias. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, e por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E por quê? Porque não se houveram sabiamente. Sofrerão afronta perpétua que jamais se aquentará. Então, esse desenho de certeza de que Deus está conosco é o que deve mover o coração do cristão na integridade da prática da verdade. A grande preocupação de quem vive no tempo do fim não deve ser para fora de si. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver a verdade no tempo presente. E a vida pela verdade chamaria outros a viverem pela verdade. Essa é a grande questão e a principal preocupação de quem vive no nosso tempo. Antes de eu me preocupar em mover a igreja ou demover a igreja de algo, eu deveria estar preocupado em eu ser a representação viva do evangelho cristão. Porque isso move o mundo, isso move a igreja, isso move as pessoas na direção correta. Mais do que a preocupação de defesa de teses ou pregações de que o erro está lá ou acolá ou dessa forma. A preocupação é, fomos chamados para viver a mensagem,
e sermos atalaia ao mundo. E aí vem uma preocupação também grande com esses movimentos que depois viram movimentos de separação. Eles estão muito mais preocupados em pregar para a igreja do que para o mundo. E nós não fomos chamados para pregar para a igreja. Pregar para a igreja é uma prerrogativa do profeta, que já veio e já pregou. A minha prerrogativa é viver a mensagem do profeta e pregar ao mundo que Jesus em breve vai voltar. Portanto, a direção do evangelismo desses movimentos está na via oposta. Eles estão fazendo evangelismo para dentro e o evangelismo é para... Tem alguma coisa torta nessa abordagem. Pastor Eliseu, e a gente encerra. Pastor, temos um tempo... Não é, a gente tem a semana que vem e tem a outra. Fica tranquilo. Estão acontecendo algumas coisas interessantes. Esse movimento são os quelos modernos. Sim, sim. De diversas ordens, diversas... Vão continuar acontecendo. Agora, está acontecendo algo que eu me demorei um pouco, até ontem à noite, com a minha esposa, nós conversamos um pouquinho. A repercussão que está havendo, e a igreja não é muito favorável se o membro da igreja se envolver em política, mas a repercussão positiva que Ben Carson está espalhando pelo mundo afora é coisa impressionante. Não sei quantos de vocês estão acompanhando aí, e a CNN, um repórter lá, um comentarista religioso, ele fez umas colocações sobre a igreja. Gente, nós não teríamos, não é? outro meio tão fácil de divulgar o nome da igreja, as doutrinas da igreja, inclusive ele cita a profetisa Ellen White, não é? E então eu estava pensando, como acontece, como Deus usa. O Ben Carson agora está sendo lá, né? E não sei quantos viram aí, houve agora um debate na visão da noite, né? E a hora que o Ben Carson fala, o povo quase que não para com a personagem, né? Tão feliz. E depois ele termina esse jornalista termina dizendo: este homem, a religião desse homem leva a pensar seriamente em algo. É um homem sério, é um homem sincero, é um homem honesto, é um homem cristão. Eu achei tão lindo a sua. E era para ser o contrário, ela veio por contrário de criticar, porque ele é adventista. Está dizendo. Deus está usando no caso. Mas está usando como uma pessoa privada, num desenho privado, dentro de um contexto pessoal que não tem nada a ver com a discussão da igreja, tem a ver com a discussão pessoal dele. Portanto, ele está caminhando como uma pessoa no seu caminho. Quem pode julgá-lo se ele foi movido a isso por Deus ou por questões pessoais? Só Deus. Ponto. Portanto, como igreja, qual é o meu papel a partir do momento que eu vejo ele fazer? Eu tenho uma responsabilidade, e aí vem de novo todo o perfil equivocado de uma membresia de igreja que não acompanha o texto, não acompanha a profecia, não acompanha a Bíblia, não acompanha os textos que orientam a igreja. Em vez da igreja fazer aquilo que tem que fazer, igreja eu estou falando membros, tá? Não igreja oficial. Em vez da igreja como membros fazer o que deve fazer, faz outras coisas. Então, por exemplo, é papel da igreja, como membros da igreja, entrar e começar a fazer toda uma apologia, seja ela para um lado ou para o outro, de defesa ou crítica a ele. Como membro de igreja, esse é meu papel. É meu papel alimentar páginas de internet com abordagens interpretativas da ação dele ou da fala dele? Também não. O meu papel como igreja deveria ser qual? Ele entrou, como eu não sei se ele está movido por Deus ou por questões pessoais, o meu papel é botar os joelhos no chão e fazer o quê? Deus, se for da tua vontade, use-o da forma correta e dê a ele sabedoria no que vai dizer e na forma como vai se portar. Se não for, protege a tua igreja do que virá na sequência. Esse é o meu papel como membro de igreja. Em vez de fazer isso, o que os membros da igreja fazem? Viciados em Facebook, viciados em toda a sordidez
disso que rege hoje a mídia social do mundo, entram como quem aparentemente não tem o que fazer e ficam lá fazendo o quê? O tempo inteiro. Fomentando debates nas discussões apresentadas. Em vez de você ajudar a mensagem e a propagação da mensagem, você termina de escancarar e derrubá-la. E provocar todo tipo de espécie contra a mensagem. O problema é esse. O problema é só esse. Nosso papel, ele entrou, ok? Então ajoelha e ora desesperadamente, suplicando a Deus que lhe dê sabedoria e condição de representar bem o Deus a quem ele diz servir. Ele é uma pessoa ilibada sob o ponto de vista de conduta histórica? Sim, tanto é que é ovacionado por isso. As pessoas não têm do que lhe acusar. Porém, as pessoas vão usar o que para lhe acusar? A sua crença, sua mensagem, sua integridade e sua sinceridade. É exatamente aquilo que o coloca numa condição boa que será usado pelas pessoas para acusá-lo, já que não tem do que fazer. Portanto, eu devo orar a Deus desesperadamente para que isso permaneça íntegro. Agora, fomentar isso e debater isso é o pior papel que a gente podia fazer. Tem um quadro aí de um humorista nacional que pontuava sempre no final do quadro assim: nome fácil de pegar nojo. Ele terminava sempre o bordão dele dessa forma: se tem uma coisa que para mim está ficando fácil de pegar nojo, são mídias sociais. Não pelo papel fantástico que elas poderiam ter de propagar informação, mas pelo papel degenerativo que elas têm, e superficial que elas têm, e maniqueísta que elas têm, de tornar o bom em ruim e de exacerbar o ruim. Isso é complicado. Tá? E o incrível, a igreja como membresia tem entrado nessa sordidez sem perceber o despapel, entre aspas, a palavra, que está promovendo ao fazer isso. Agora, que isso ia acontecer? Sim. Nesse ponto eu viro como Jeremias. Eu só não sabia que ia ficar tão ruim. Nesse ponto eu acompanho o profeta. Eu só não sabia que ia ser tão ruim. Quando Deus lá atrás falou que o mundo seria semelhante aos dias de Noé, eu só não sabia que ia ser tanto. Eu fico imaginando o que seria a internet nos dias de Noé. Assim, é assim que está. E é assim que vai ficar. E é assim que vai se tornar. Não será diferente. E é para lá que a gente vai. Se nós vamos olhar para o ponto de vista profético e a função dos Estados Unidos dentro da profecia, aí eu acho que a igreja está muito certa em não aprovar ou não incentivar. Sim. Vai ter que haver. Não é a igreja, isso já estava profetizado. Então aí vai ser um problema sério para a igreja. Sim. Então, por questão, acho que é muito claro. Eu vou de novo. Eu não sei se vai ser sério ou não, porque quando a Ellen White fala sobre a questão política, o que ela diz? A igreja não se envolve com isso. E ela desestimula os membros da igreja a se envolverem com essa questão. Agora, se Deus chamar alguém dentro da igreja e lhe impuser uma missão de que siga um caminho, se o sujeito rejeitar a indução de Deus para algo, ele será responsabilizado por isso. Por isso eu não posso julgar em caso. Eu não posso julgar. Eu não sei o que Deus falou para ele ao coração. Se eu não sei o que Deus falou para ele ao coração e não está impedido ele fazer o que está fazendo, e não há nenhum texto na Bíblia e nem no Espírito de Profecia que impeça ele fazer o que está fazendo. Como não há nada que impeça isso, o que eu tenho que fazer? Orar para que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê condição, lhe dê prospecção, independente da questão eleitoral, lhe dê prospecção no sentido da mensagem e da legitimidade dela, e que Deus proteja a igreja. Ponto. Só isso é que eu tenho que fazer. É orar, jejuar e esperar para que Deus cuide dele. Ponto. Sim. Ponto. Na internet assumem uma postura De barro duro, barro seco, barro queimado. Ela se joga com barro seco e ela quebra. Esse é o desenho. Quebra Quebra tudo que vier pela frente. É isso aí. postura. Simples assim. Não estou Simples. entendendo, não sei o que está acontecendo, mas estou aberta a se moldar. Esse deveria ser o desenho de um cristão de verdade.
Que Deus nos abençoe para que a gente possa entender todo esse cenário e isso possa ser útil para a nossa vida pessoal e principalmente cristã. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida. Te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos pela condição de tempo em que vivemos, que demonstra o cenário daquilo que está indicado nos seus textos, na profecia, no contexto da brevidade da vinda de Cristo. Mas acima de tudo nos dê a serenidade para que possamos olhar para todos esses eventos, para todo esse contexto e entender que o nosso papel como cristãos reside no aprofundamento da prática da vida cristã, no aprofundamento do conhecimento da Tua Palavra e principalmente na percepção da necessidade que o mundo tem de ouvir da pessoa maravilhosa de Cristo e da sua vida. Dá, Senhor, que nos envolvamos com a missão e não com qualquer outra coisa que nos desvie o foco ou a atenção. Dá, Senhor, que percebamos que temos uma missão a cumprir e a brevidade do tempo nos empurra a essa missão e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Tudo isso te pedimos com a certeza da presença do Teu Santo Espírito entre nós e em nome de Jesus Cristo. Amém.